agora é infertilidade. Muitas mulheres sofrem com essa dificuldade de engravidar. Há uma falha em alguma das etapas. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje com a doutora Michele Rodrigues, que é ginecologista. E nós estamos, inclusive, no mês mundial da conscientização da infertilidade. Bom dia, doutora. Muito bem-vinda ao programa Revista. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Bom, hoje em dia, as mulheres, elas têm demorado mais a engravidar. Elas decidem ter os seus filhos em uma outra fase da vida. Há alguns anos atrás, socialmente, o comportamento era que as mulheres gerassem os seus filhos muito mais cedo. E muitas vezes elas estão ali se projetando profissionalmente e depois dos 40, dos 35, elas, agora eu vou ter um bebê. E a essa altura elas descobrem que já não conseguem engravidar porque tem um problema de infertilidade. E aí dá para correr contra o tempo? Qual é a principal causa da infertilidade e o que ela é realmente? Então, infertilidade, na verdade, é considerado aquele casal, né? Então, não se considera apenas a mulher ou só o homem infértil, é o casal infértil. Daí a importância da gente sempre avaliar e entender as causas dos dois, até porque muitas vezes a gente encontra causas combinadas na infertilidade conjugal. E aí basta que, tentando um ano, né, tendo relações sexuais regulares, e aquele casal tentando um ano e não obtendo resposta satisfatória, já é enquadrado como infertilidade. Só que, dos casos de infertilidade, sem dúvida, a maioria acaba caindo para o percentual feminino. Mas pouca coisa, com diferença ali entre 5% a 10% em relação às causas masculinas. E a depender da faixa etária, a depender do casal, né, como eu disse, você pode ter a combinação das causas, tanto feminina e masculina, o que vai dificultar mais ainda para aquele casal. E aí, esse é que é o detalhe. Muitas mulheres vão empurrando para frente a questão da gravidez. Por vezes, elas nem pensam, porque hoje, com os métodos contraceptivos mais acessíveis, métodos de longa duração, então elas vão se projetando para a carreira, como você colocou, e vão empurrando completamente essa perspectiva da gravidez, como se tudo fosse possível no momento que ela tivesse disponível para isso. No entanto, hoje a mulher ela encontra algumas barreiras. Uma é o parceiro. Porque, por vezes, hoje, ela pode estar com um parceiro, mas os relacionamentos também estão tendo uma rotatividade maior. E, por vezes, no momento em que ela decide que é o momento, às vezes ela não tem o parceiro. Ou no momento em que ela precisa definir essa perspectiva por conta da finitude, né, da fertilidade, naquele momento ela também não tem o parceiro. E aí começam as problemáticas. Quando congelar os ovos? Qual é a idade? Porque assim, o corpo da mulher produz os óvulos e aí, ao contrário do que se pensa, a gente acha que é muito fácil engravidar. Mas, na verdade, não é tão simples assim. Quando o tempo passa, diminui a produção desses óvulos, mas diminui a qualidade. Quando congelar esses óvulos? Então, a questão dos óvulos é porque desde o momento em que já intraútero, esses óvulos eles são formados num quantitativo X, que é um quantitativo praticamente mediano para todas aquelas mulheres. Só que desde o nascimento, esses óvulos eles vão sendo perdidos. Mesmo na fase da infância, que ainda não tem menstruação, que ainda não tem ovulação, os óvulos vão sendo perdidos. Então a gente já nasce, morrendo. Doutora, com os óvulos... O quantitativo X, a gente já nasce com ele padrão para praticamente todas as mulheres. E a perda também, ela tem um padrão também para todas as mulheres e já acontece desde o nascimento. Nossa. Então, não importa se ela vai menstruar mais cedo, se ela vai menstruar mais tarde, vai perdendo todo o tempo. Então, a gente tem aquela cartela de óvulos, né? Imaginando como fazendo, claro, uma comparação. A gente tem aquela cartelinha lá dentro da gente e a gente vai gastando ao longo da vida. Vai gastando. E aí é interessante que muitas mulheres acham que quando estão usando o anticoncepcional que não está ovulando, eles não estão sendo perdidos e estão. Eles estão realmente morrendo
todo tempo, a todo instante. O que acontece é que desde o momento em que a mulher começa a ovular, depois da primeira menstruação, sim, vão sendo selecionados para a ovulação os melhores. Mas os que não são melhores vão continuar sendo perdidos. E aí é óbvio que se desde o princípio, quando eu começo a ovular, os melhores são selecionados, à medida que eu vou chegando aos 30, aos 35, aos 40, qual é a nossa perspectiva? É que vão ficando aqueles que são menos nutridos, vão ficando aqueles que são menos responsivos aos hormônios. Então, portanto, essa é a dificuldade. E é por isso que a partir dos 35 anos se observa uma queda, né, gradativa na taxa, né, de fertilidade das mulheres, de uma maneira geral, justamente por conta dessa perda que é generalizada daquele quantitativo de folículos e mais ainda daquele quantitativo de óvulos de boa qualidade. Olha, essa conversa está muito agradável, inclusive a Ellen, que não quer ser mãe de bebê reborn, está pronta para estar nesta conversa. Ellen, você já é uma mulher adulta, madura, que ainda não teve o seu primeiro filho. Como é para você essa experiência? Você está pensando em fazer meu sobrinho já? Você fica me cobrando esse menino já. Mas eu quero sim, quero dar aí alguns sobrinhos para a Nana Lima. Eu tô com 33 anos, doutora, e claro que você fica já um pouco preocupada, apesar da gente ver aí algumas mulheres na internet, inclusive famosas, né, engravidando aos 50 anos, 40 e pouco, apesar também, em contrapartida, ver alguns casos de mulheres engravidando nessa idade, mas perdendo seus bebês, enfim, por algumas questões de problemas ali na gravidez. Mas tem um exame que eu até fiquei sabendo esses dias e queria que você explicasse um pouco sobre ele, por gentileza. Se chama exame antimuleriano, se não me engano, que é para você saber a sua reserva ovariana, não é isso? Isso. Eu, por exemplo, com 33 anos, preciso fazer esse exame. Ele não é um exame normal ali com o dia a dia ali da ginecologista. Ele é um exame especial para saber se eu tenho ainda uns óvulos saudáveis para ter o meu bebê, né? O sobrinho da Nana. Me explica aí, por favor. Então, sem dúvida, o hormônio antimileriano não é um exame de rotina e nem deve ser um exame de rotina, nem de primeira linha na investigação de uma mulher infértil, já com dificuldade, e nem mesmo de uma mulher na população habitual, porque a gente combina perspectivas de risco. Então, a gente combina a idade, a gente combina o histórico menstrual dessa mulher, a gente combina o histórico pessoal de doenças, de atividade física, de alimentação, para que a gente possa, no dia a dia, identificar no consultório aquela mulher que, de repente, ainda não tem essa perspectiva da gravidez, mas, de repente, seria bom antecipar o hormônio antimileriano. Na rotina mesmo, o antimileriano ele começa a ser solicitado diante de um problema e, mais especificamente, diante da paciente que já está com a necessidade de uma intervenção de alta complexidade, né? Que aí precisa de fertilização in vitro, que é a chamada FIV. Por quê? Porque existem métodos em que ele é realizado, existem laboratórios de melhor qualidade, menor qualidade, existe dificuldade de interpretação, então é muito arriscado se colocar um exame como esse na rotina para se acompanhar ou ficar pedindo para pacientes com um histórico aparentemente sem risco, porque pode dar falsos positivos e aí você já sabe também, dentro das causas de infertilidade, existem ali em torno de 10% de causas que não são conhecidas, que não se consegue confirmar o que está acontecendo. E nesse grupo, o fator psicológico pode estar presente. Então, fazê-lo de rotina na população geral pode cair nesse risco da paciente ficar impressionada e depois da impressão da paciente, como nós estamos vivendo hoje, haver uma somatização e um bloqueio de fato. Então, Ellen, o negócio é você praticar, entendeu? Vai praticando, tentando fazer essa criança. Você está tentando já fazer o bebê? Dona Lima, essas corras não são nem 10 horas da noite, a gente vai falar essas corras, não. Doutora, claro, já sou casada. Mas, doutora, então, na maioria dos casos é parar de tomar o anticoncepcional, porque eu ainda faço uso de anticoncepcional e deixando esses hormônios... E balançar o punho da rede, meu amor. Né? Não sei. Costumamos dizer que se a gente quer bem cuidar
ter um bom autocuidado com relação à fertilidade, então, antes mesmo disso, a gente tem que ter outras preocupações, que é atividade física. Já faço, sou atleta, doutora, sou atleta. E aí, quando a gente fala em atividade física e ali balanço de peso, né, com a questão também da dieta, a gente precisa evitar os extremos, porque hoje também a gente tem pessoas que malham demais, vão para um extremo também, né, de peso, e temos o contrário também, que são as pacientes obesas ou sobrepeso. Então, procurar ali uma mediana, né, de alimentação saudável com atividade física, consultas regulares para que o profissional de saúde esteja identificando os seus fatores de risco. Se você tem alguma condição clínica, como doença autoimune ou já diagnosticada ginecológica, por exemplo, endometriose, síndrome do ovário policístico, sem dúvida, o cuidado do seu profissional de saúde que cuida de você vai ficar ali mais próximo, né, estimulando você a tomar a decisão mais cedo e, uma vez tomando a decisão mais cedo, vai saber indicar o momento certo de antecipar a investigação, caso seja a necessidade. E aquelas pacientes que realmente usam anticoncepcional também precisam ter a orientação dos seus profissionais de ginecologista. Por quê? Porque com o uso dos anticoncepcionais há muita depleção da vitamina, de uma das vitaminas importantes para a formação cerebral do bebê, que é o ácido fólico. Sim, e aí é preciso suspender e logo depois, né, dar um espaço de tempo, suplementação do ácido fólico, mais especificamente a forma ativa do ácido fólico, que é o metilfolato, e aí começar as tentativas. Essas tentativas devam ser ali dentro daquele tempo de 6 meses a 1 ano, a depender da condição clínica. Se você não tem nenhuma, 1 ano. 1 ano não conseguiu, aí sim, aí começa a investigação. Olha só, muito obrigada, doutora, por essa conversa tão esclarecedora, mas eu tenho uma pergunta pessoal para a gente encerrar a nossa conversa. Muitas mulheres fazem a laqueadura, muito jovens, foi o meu caso. Eu fiz uma laqueadura aos 22 anos, eu tive 2 filhas. É claro, eu tive duas gravidez de risco, eu tive 2 pré-eclâmpsios, com armol, uma confusão danada na vida para as meninas segurar, mas está lá, as 2 meninas feitas. Mas e agora? Eu posso, por exemplo, desfazer essa laqueadura? Existe essa indicação de mulheres que escolheram esse método contraceptivo no passado, mudar esta realidade, elas deixam de ser fértil? O que acontece? O que pode ser feito? Então, nas causas de infertilidade feminina, uma das causas é a questão do fator tubário. E o fator tubário, que é das trompas, é exatamente o que afeta a laqueadura tubária, né? Então, no passado, as mulheres decidiam muito cedo e acabavam realmente mudando de relacionamento, mudando de perspectiva e decidiam depois ter uma nova gestação. E aí existe uma cirurgia chamada de recanalização tubária, que ainda hoje é feita, mas é bem menos realizada do que no passado, porque com o avanço da fertilização in vitro e um pouco mais de acessibilidade da fertilização in vitro à população, até pelos resultados que são melhores, então acabou que profissionais, né, continuaram investindo na recanalização tubária. Mas aqui em Teresina, por exemplo, temos profissionais que fazem a recanalização tubária ainda. Temos profissionais, inclusive, no Sistema Único de Saúde, né, o Hospital Universitário, por exemplo, tem profissional, inclusive, com muita expertise na recanalização tubária. E ainda é um exame disponível, porque, embora as taxas não sejam tão boas, né, não tem tanta uma expectativa de resultados, mas às vezes é a única possibilidade para aquela mulher, porque sem a trompa ela não vai ter condições do encontro dos óvulos com o espermatozoide. Para isso acontecer, se não for via recanalização, ela vai acontecer no laboratório através da fertilização in vitro. E como a fertilização in vitro é um tratamento de alta complexidade e que, por exemplo, não são todos os estados, né, em que há acessibilidade pelo Sistema Único, então, para a maior parte da população, a recanalização ainda é o que pode ser feito para essa mulher. Agora, precisa ser explicado que a taxa realmente não é tão boa,
Quantos porcentos mais Em pode torno falar? de 25% a 30%. É baixo, e realmente. pode aumentar de acordo com a experiência do profissional, mas também depende do tamanho do segmento da trompa que foi removido durante a técnica da laqueadura tubária. Porque a laqueadura ela tem várias técnicas, a depender do profissional, ele pode remover, às vezes, até a trompa inteira e não permitir nenhuma intervenção. Então, a depender do local da trompa em que foi feita a remoção, a depender do segmento, do tamanho total do segmento, às vezes isso pode limitar a técnica da recanalização, mesmo com um profissional super experiente. Olha só. E é frustrante, de fato. Realmente, eu acho que eu lembro claramente quando eu fiz esse procedimento que eu ouvi o médico falar: agora eu cortei, tirei o pedaço e dei pro gato comer. Foi a expressão que ele usou. Então, eu acredito que realmente não vou fazer mais menino, doutora. Mas a gente vai continuar tentando, né? Quem sabe eu não apareço buchudinha aí qualquer hora. E até porque, como tem os históricos anteriores, né, de que muitas pacientes, às vezes, ligavam e recanalizavam espontâneo, então, hoje, os médicos eles estão sendo muito mais rigorosos quando a paciente decide, tem certeza, então, eles são mais rigorosos numa técnica que seja, de fato, definitiva. Eu acho que foi o meu caso, viu? Capô mesmo, caprichado. Doutora Michele, muito obrigada por essa conversa. Quem quer seguir a senhora no Instagram, já temos aqui o Instagram da doutora, para conhecer mais sobre o assunto, trazer algum esclarecimento. Muito obrigada pela sua participação. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez e um bom dia a todos. Esse foi o nosso quadro Saúde em Dia.